Se você deseja contribuir com este canal, é fácil. Ao fazer suas compras, utilize os links afiliados disponíveis na descrição. Cada gesto como esse faz uma grande diferença para nós. O coração não está tentando dizer nada, ele está apenas tentando garantir que todas as partes do corpo recebam a nutrição do fluxo sanguíneo. Então é o seu cérebro, falando em línguas diferentes. Então, antes de investir essa vida em algo, você deve verificar se hoje eu investir minha vida nisso, depois de 25 anos, isso ainda significará muito para mim? Depois de 50 anos, isso ainda significará muito para mim? No final da minha vida, se eu olhar para trás e ver, terei orgulho disso ou terei vergonha do que estou fazendo agora? Namaskaram, Sadhguruji. A primeira pergunta que quero fazer está, na verdade, relacionada a mim. Eu estou no último ano de engenharia, então há uma decisão muito grande que tenho que tomar agora. E as pessoas me disseram que se eu tomar decisões com meu coração, terei sucesso na vida. Então, mas há um problema. O problema é que eu não sei qual pensamento vem do meu coração e qual pensamento vem do meu cérebro. Então, como posso descobrir qual pensamento vem do meu coração e qual pensamento vem do meu cérebro? O coração faz apenas 2 sons, tum-tum. A menos que as garotas locais o perturbem e ele fique um pouco enlouquecido. Caso contrário, ele fará apenas 2 sons. O resto do barulho vem todo da sua cabeça. Essa ideia de que algo vem do coração, algo vem do cérebro, é metafórica, mas infelizmente muitas pessoas estão entendendo isso literalmente. Houve um tempo, em muitas partes do mundo, particularmente na Arábia, a ciência médica na Arábia acreditava que o sangue era bombeado do fígado. Vocês podem ter ouvido o ditado urdu sobre Kalija. Vocês sabem? Conhecem? Porque eles acreditavam que o sangue era bombeado do fígado, pois o fígado é um órgão muito mais complexo do que o coração. O coração é uma simples bomba. Portanto, não lhe dê outras responsabilidades, além de bombear continuamente o sangue e mantê-lo vivo. A menos que alguém aqui o parta. Então, sobre o último ano de engenharia, eu quero que você mude essa linguagem, porque isso aconteceu. Posso contar uma piada? Ok? Você está falando sério sobre isso, por isso estou perguntando. Isso aconteceu. Um cientista muito célebre estava em um jantar e ele não estava grandiosamente vestido nem nada, ele estava com uma aparência comum. Então a senhora que estava, você sabe, sentada ao lado dele, não prestou muita atenção nele, ela não sabia quem ele era. Mas depois de algum tempo, apenas para ser educada, para conversar um pouco, posso saber o que você faz? Ele disse, eu estou estudando ciência. Ela disse, eu terminei no ensino médio. Então você não vai. Você não está no último ano de engenharia, talvez do curso, mas não no último ano de engenharia, porque durante toda a sua vida, se você aprender engenharia, quando estiver morrendo, depois de 100 anos, ok? Eu não estou adiantando isso. Eu espero.
Depois de 100 anos, quando você estiver morrendo, você ainda saberá. Se você é um processo de aprendizado constante, você ainda saberá que sabe muito pouco sobre engenharia. Com esse pouco, muitas coisas acontecem, isso é diferente. Portanto, não fique no último ano de engenharia. Eu sei que o programa pode estar concluindo, mas não o último ano de engenharia, ok? Então, e engenharia, essencialmente engenharia significa ter as coisas do jeito que queremos. Sim? Quando dizemos que esse prédio é bem planejado, não estou dizendo isso. Se dissermos que esse prédio é bem planejado ou que um automóvel é bem planejado, o que isso significa é que funciona da maneira que queremos, sim? De todas as peças de engenharia deste planeta, de muitas peças de engenharia, uma árvore tem uma engenharia fantástica, até uma montanha tem uma engenharia fantástica, porque ficou lá por 1 milhão de anos, o que significa que deve ter uma boa engenharia, não é? Certo? Algo que permanece lá por 1 milhão de anos deve ser bem planejado. De tudo isso, a peça de engenharia mais sofisticada é o mecanismo humano, não é? Olá? A mais sofisticada de todas as peças de engenharia. Agora, por ser uma peça sofisticada de engenharia, ela precisa de um certo nível de atenção. Caso contrário, você não entenderá. Agora que lhe demos uma peça de engenharia de alta tecnologia, eu estou lhe perguntando, você leu o manual do usuário? Eu acho que não existe manual do usuário, ou não? Como eles podem fazer uma peça de engenharia tão fantástica sem um manual do usuário? Talvez não venha com um livreto preso ao seu pescoço quando você nasceu. Mas as indicações devem estar lá, não é? De como usá-lo. Hã? É verdade que alguém que é um atleta, ou um ginasta, ou alguém assim, aprende a usar o corpo melhor do que muitas outras pessoas. Sim. Obviamente, pelo menos um aspecto da engenharia física do corpo. Eles parecem ter lido o manual do usuário sobre os aspectos físicos. É verdade que certas pessoas são capazes de usar sua mente melhor do que outras? Talvez elas tenham lido outra parte do manual do usuário. Então, agora com este manual do coração e o manual do cérebro. Veja, o problema é, a maioria das pessoas tem preconceito contra o cérebro. Esta é uma pergunta que sempre vem a mim. Sadhguru, quero meditar, mas os pensamentos não param de vir. Uma pergunta comum em todos os lugares. Eu pergunto a eles, veja, eu vou fazer você meditar. Vamos parar o fígado, vamos parar o rim, vamos parar o coração, vamos parar tudo, ok? Não, Sadhguru. Então você quer que o fígado funcione quando você está meditando? Você quer que os rins funcionem? Você quer até que o baço funcione? Você quer que o coração funcione? Mas você não quer que o seu cérebro funcione por algum motivo. Isso ocorre simplesmente porque o cérebro é um novo equipamento que você adquiriu no processo evolutivo. Esse nível de desenvolvimento cerebral ocorreu mais recentemente em comparação com os outros sistemas. Se você abrir qualquer mamífero, todos eles terão todas essas partes, não é? Todas as partes que você tem aqui, todos eles têm. Mesmo se você abrir um sapo, a maioria de vocês, você é do departamento de biologia? Mesmo se você abrir um sapo, quase tudo que você tem, ele também tem, não é? A grande diferença é apenas o desenvolvimento cerebral, que é um acontecimento mais recente.
Por ser um acontecimento mais recente, a maioria das pessoas não descobriu como lidar com ele. Portanto, o manual do usuário é muito importante. Você não lê o manual do usuário momentos antes de descartar a máquina. Você lê nos primeiros dias, não é? Olá? Se você compra um telefone, você quer ler o manual do usuário nos primeiros 3 dias ou depois de 3 anos quando o está jogando fora? Primeiros 3 dias, não é? Então, saber como isso funciona é muito importante. Nunca o coração gerou qualquer pensamento ou intenção. Bem, quando você olhou para a jovem garota, o coração bateu. Mas isso não significa que ele esteja dizendo nada, está apenas tentando compensar os outros níveis de excitação que estão acontecendo. Para a maioria dos seres humanos, a sua genialidade brilha somente de vez em quando. Será que alguém consegue fluir o tempo todo? Claro. Eu poderia lhe contar um segredo, mas estou sendo filmado. Existem 3 formas de funcionar de uma maneira que as outras pessoas pensarão ser algo milagroso. Então eles se tornam esses grandes jogadores que são. Eles estão até mesmo decidindo mentalmente como a outra pessoa deveria agir. Quando eu senti uma verdadeira sensação de alegria, em que ocorreu, eu acho, uma pequena mudança na minha experiência. Ou, pelo menos, um tipo diferente de experiência. Isso tem sido o que os esportistas talvez chamem de... Fluidez. Fluidez, claro, sim. E esse pode até ser uma expressão ultrapassada, mas, ao menos, existe uma experiência na qual, momentaneamente, você sente um pouquinho, assim, a sua influência está indo além do que o seu esporte está. Veja, você pode estar fluindo e lançar aquela... Como você chama aquilo? Qual delas? A pera. A bola de rugby, sim. Não é uma bola. Sim, é uma bola sim. Mas não é redonda. Não, ainda assim é uma bola. Ainda assim é uma bola. Ok. Quando você está fluindo e você a lança perfeitamente bem, e eu estou do outro lado e abro minhas mãos, ou as mãos estão com manteiga e ela desliza, está fluindo não funciona, não é? Você pode estar fluindo perfeitamente, mas é um esporte coletivo. Todo mundo precisa fluir. Podem ter existido situações em que todos estavam boom no mesmo momento, certo? Então, por que isso está acontecendo apenas de vez em quando? Porque, para a maioria dos seres humanos, sua genialidade brilha somente de vez em quando. Suponha... O Sol, que é uma fonte viva de energia para todos nós, é a única fonte de energia para este planeta. Se o Sol nascesse de vez em quando, e não todos os dias, o que seria da vida? Neste momento é isso que acontece até mesmo com o indivíduo, todos os dias. Talvez os ingleses não concordem comigo, o Sol não aparece todos os dias para eles, mas ele nasce. Ele pode estar envolto pelas nuvens, mas ele está lá o tempo todo. Eu estou dizendo tudo que é processo de vida aqui. Digamos, como o seu está fluindo, se o seu coração batesse de vez em quando, o que aconteceria com você? Sim, não duraria muito. Sim. Portanto, este de vez em quando você está fluindo é algo que deve acabar? Ah, será que alguém consegue fluir o tempo todo? Claro. Você deve estar no estado de fluidez que você quer estar, porque quando se trata de desempenho físico no mundo, existem muitos fatores, ok? Há muitos fatores que talvez nem todos estejam em sua percepção, mas quando se trata da natureza interior, estar fluindo deve ser a cada momento da sua vida, não é? Absolutamente, sim. Porque existe somente um ingrediente, apenas você? Externamente, veja, existem muitas pessoas na sala. Se esta atmosfera tiver que ser agradável, todas essas pessoas devem cooperar. Do contrário, se ela começar a sair do controle, o que eu faço? Nós podemos lidar com ela, mas ainda assim a atmosfera na sala terá acabado. Mas na minha atmosfera interior existe somente uma pessoa. Essa pessoa está disposta, eu pergunto.
É uma pessoa que está disposta ou que não está disposta? Você deve torná-la disposta, isso é tudo. Porque a única coisa que você tem é a vida, e o quão maravilhoso você a mantém dentro de si é tudo que você pode fazer. O restante no mundo nós faremos alguma coisa. É realmente interessante porque, na minha posição especificamente, existirão momentos em que é um caos absoluto, você está desempenhando capacidades cada vez mais difíceis e desafiadoras, com todos os tipos de fatores de interferência vindo da equipe adversária. Você faz isso suavemente, de uma maneira fluida e bonita, e então o árbitro apita e diz: agora você tem um pênalti, e consiste em eu ter que chutar uma bola por entre os postes em um tipo de estilo de golfe. Eu passaria desta versão genial de mim mesmo para, de repente, algo que eu pratiquei tantas vezes e achava que conhecia tão bem, e mesmo assim eu passaria do caos e de todos os tipos de complexidades exteriores para a simplicidade exterior e tornaria isso tão complexo. Porque, de repente, naquele momento você passa de uma clareza, como você disse, de uma simplicidade para uma complexidade absoluta internamente. De repente, se trata sobre o que as pessoas irão pensar se eu falhar e se Deus me livre eu desapontar a minha equipe. Se você pensar no que as pessoas vão pensar, a bola só irá na direção das pessoas. Sim, é verdade. Então, eu poderia lhe contar um segredo, mas eu estou sendo filmado. O que fazer? Eu vou lhe falar mesmo assim. Por favor. Mas talvez os opositores também aprendam isso. Tudo bem, nós daremos um jeito nisso quando chegar a hora. Quando você vai chutar uma bola parada, o que você faz é, você expira com a sua boca aberta. E usa isso de forma que, aproximadamente de 43 a 51 centímetros mais ou menos, você foca seus olhos lá, naquele espaço vazio, ok? Você pode repetir isso 3 vezes? Existe algo a mais que é denominado de Akash, que é ativado por causa disso? Com isso, você está naturalmente fluindo? Veja, existem 3 formas de funcionar de uma maneira que as outras pessoas pensarão ser algo milagroso. Uma coisa é se tornar somente corpo, que você não tem mente alguma, apenas corpo. Como, eu não sei, eu não deveria citar nomes, provavelmente existem alguns grandes jogadores no futebol em que, quando você os vê, você pode ver que eles não possuem uma mente. Eles são apenas corpo e eles farão coisas miraculosas que ninguém nunca imaginou que eles pudessem fazer naquele momento, quando eles estão assim. E eles entram naquele estado de fluidez com mais frequência do que os outros, e assim eles se tornam os grandes jogadores que são. Outra maneira é uma mente muito poderosa, a qual visualiza e cria o que quiser. Essa é outra maneira de ser, que é poderosa, mas eu não sei quantas pessoas possuem a disciplina necessária e o foco para fazer isso. Poucos fazem isso. Algumas pessoas que conduzem o jogo têm isso. Elas estão até mesmo decidindo mentalmente como o outro cara deve agir. Muitas vezes vimos isso em raros momentos, particularmente no futebol e também no jogo de cricket. O arremessador decide como o rebatedor deve agir. Sim, sabe? Eu reconheço isso. É realmente maravilhoso ver isso, porque, como Sachin Tendulkar disse, sabe, ele estava me perguntando uma questão numa conferência, ele disse: Sadhguru, você sabe, antes, agora mesmo, esta é a última bola do jogo e... ou... sabe, eu preciso marcar um 100 ou algo importante precisa acontecer. Antes mesmo de eu dar a tacada, eu sei que essa é a bola que o lançador irá arremessar e eu já estou pronto para aquela rebatida e essa é a forma que ele irá lançar e essa é a forma que eu irei acertar. Então, isso é utilizar a mente para fazer com que o cara faça aquilo que você quer, certo? Essa é outra maneira. Outra maneira que eu lhe disse há pouco é... para não se preocupar, de qualquer maneira o corpo está bem treinado, a mente está treinada para o jogo, não se enrole com isso durante o jogo. Esse preparo do corpo e da mente devem acontecer antes do jogo, ok? Você não vai e treina no campo de jogo. Portanto, existe outro tipo de inteligência chamada de consciência. Consciência é aquela inteligência que está intocada pela sua memória. O corpo
está cheio de memória. Ele só está assumindo essa forma por causa da sua memória evolutiva. Memória genética, memória kármica, é desse jeito. Por causa da memória, este corpo assumiu essa forma. Por causa da memória, sua mente assumiu uma certa forma. Mas existe outra inteligência que está intocada pela memória, que é fundamental e é a mais poderosa forma de inteligência no universo. Se você tocá-la, seu corpo e sua mente devem estar, de qualquer forma, bem treinados para jogar esse jogo, do contrário, você não pode jogar. Mas, uma vez que você a tocar, você jogará de uma tal maneira que será mágico para outras pessoas. Respostas não virão por meio de ninguém que está à sua volta. Por muitas vezes, certos esportes atingiram esse estágio, sabendo ou não sabendo, o jogador atinge e ele mesmo fica surpreso. Eu vi isso. Algumas vezes, os jogadores de tênis, eles ficam surpresos. Fui eu que fiz essa jogada? Eles mesmos não conseguem acreditar porque eles entraram naquele espaço. Isso foi, para mim, lindamente explicado. Obrigado, Sadhguru. Muitíssimo obrigado por ter feito parte do podcast I Am. Muito E obrigado. nós não podemos deixar de lhe desejar o melhor com o movimento Planeta Consciente e o movimento Salve o Solo. E certamente nós estaremos com você e lhe daremos apoio. Por 100 dias, reúna todos os esportistas desse país para dizer algo sobre o solo. Nós iremos definitivamente reforçar essa mensagem com certeza. Muito obrigado. Obrigado. Prepare-se para uma jornada de descoberta interior e transformação enquanto exploramos o mundo do yoga com a orientação inspiradora de Sadhguru. Esteja pronto para mergulhar em técnicas ancestrais, meditações revitalizantes e visões profundas que podem desbloquear um estado de ser mais consciente e sereno. Juntos vamos explorar os caminhos do yoga conforme orientados por Sadhguru, convidando-o a se juntar a essa jornada em direção à paz interior e ao bem-estar duradouro. Faça já sua inscrição no curso de Yoga Sadhguru. Links na descrição. É só que não chamaríamos isso de emaranhamento? Existe uma coerência quântica. Veja, a sua ideia do que é a memória tem que evoluir. Agora mesmo, a sua ideia de memória costumava ser, até recentemente, de ser apenas aquilo que você lembra. Mas agora, a sua ideia de memória se tornou mais tecnologicamente orientada. Você usa a palavra memória mais para se referir aos seus dispositivos do que a si mesmo atualmente. A sua ideia de memória mudou, que as coisas podem ter memória. 100 anos atrás, ninguém pensava que as coisas poderiam ter memória, não é? Somente criaturas vivas podem ter memória. Como pode uma coisa ter memória, mas agora coisas têm memória? Elas têm mais memória do que você? Melhor memória do que você? Então essa é uma grande mudança no entendimento humano sobre memória. Agora estamos falando sobre a água ter memória. Por que ir em parcelas? Água, fogo, terra, este, aquele. Vamos um pouco mais longe. Eles estão usando um termo muito negativo. Na verdade, eles estão tentando definir yoga, mas na linguagem científica, eles chamam isso de emaranhamento quântico. Emaranhamento quântico significa que existe uma partícula subatômica aqui, existe outra em algum lugar, a 1 milhão de anos-luz de distância. Você não pode imaginar o que é isso, mas nesta distância, estas duas estão conectadas. Eles não têm explicação do porquê, certo? A palavra yoga significa apenas isso? É só que não chamaríamos isso de emaranhamento? Existe uma coerência quântica. O universo, ou a criação, ou o cosmo é completamente coerente. Isso acontece por todo o universo neste momento. Isso não significa que este som chegou aos confins do cosmo. Não, não é assim, mas eles são coerentes.
Nada aqui está acontecendo desconectadamente. Se você acha coerência, de repente, você tem uma certa maestria sobre as coisas. No yoga, chamamos isso de prajna. O prajna viaja mais rápido que a luz, porque ele não viaja, está simplesmente em todo lugar. Como estou falando sobre este ser não pode viajar, ele está por todo lugar, então não precisa viajar. Você pode chamá-lo de divino, pode chamá-lo de Deus, pode chamá-lo de ser, pode chamá-lo de prajna, ou pode chamá-lo de quântico. Mas, essencialmente, por estar em todo lugar, parece que a mesma coisa está acontecendo em toda parte. Isso significa que viajou daqui para lá, de lá para cá? Não. Está em todo lugar, então não precisa viajar. Isso é o que ser também significa. Que não existe nenhum lugar para ir porque tudo está aqui. Tudo está aqui. Para aquele que está disponível, tudo está aqui. Para aquele que vem em parcelas, parcelas significa que você tem que ir de um para o outro, de outro para outro. Essa é uma maneira gentil de dizer, geralmente eu digo que isso é constipação. Quando a vida acontece em parcelas, então é um problema? Porque em quantas parcelas você quer dividir essa vida? Porque a natureza da vida é tal que, se você dividi-la em 1 bilhão de parcelas, ela ainda não estará completa, a figura não está completa, porque está tudo aqui, não está em 1, 2, 3, 4, 5. Então, se a água tem memória, uma rocha tem memória? É claro. O ar tem memória? É claro. Mas isso vai soar ridículo, porque onde está a memória no ar? Bem, veja, todos vocês hoje estão usando telefones. Eles não estão conectados por cabos, estão vindo pelo ar, não é? Olá? A memória está viajando pelo ar, então existe memória no ar? Você não deveria nem me fazer mais essa pergunta, porque todos vocês estão usando aplicativos? Mas isso ainda é rudimentar, comparado a como é o cosmo. Não é que algo esteja viajando de um lugar para outro. Não há para onde viajar, porque o que você chama de todo lugar e lugar nenhum não são duas coisas diferentes. Não existe algum lugar, isso é tudo. Existe todo lugar e existe lugar nenhum. Algum lugar é uma ilusão, mas nesse momento algum lugar é a única realidade que você tem. Todo lugar e nenhum lugar é uma ilusão na sua experiência, não é? Olá? Algum lugar é a realidade. Estou em algum lugar. Estou em nenhum lugar? Estou por todo lugar? Essa é a coisa toda. Todo lugar e nenhum lugar são a realidade. Algum lugar é uma ilusão. Veja agora mesmo, você é um alguém? Olá? Hoje não, após 100 anos, todos vocês, eu um pouco antes disso, mas todos vocês após 100 anos, se enterrarmos todos vocês bem aqui, não existirá um alguém, existirá apenas o mesmo jardim? Olá? Sim ou não? Não existe seu corpo e meu corpo, existe apenas um corpo de terra. Então a diferença é que você percebe isso agora, ou perceberá quando isso acontecer. Isso não é somente com a terra, isso é com a totalidade da criação. Ou você é um com ela, ou você não é. Isso não é uma imaginação. Eu sigo pensando que sou um com o cosmo, você enlouquecerá. Mas é assim que é.
Quando isso acontece experiencialmente, é tremendo. Quando isso acontece psicologicamente, você irá perdê-lo. Se psicologicamente você pensa, estou por todo lugar, você é um sério problema. Psicologicamente, fisiologicamente, você está em algum lugar. Mas a realidade fundamental é esta. Portanto, esse processo todo de segmentar isso e dizer, existe memória na água, nós aceitamos, mas existe memória no ar? Existe memória no fogo? É uma visão pelo buraco da fechadura da vida? Se você continuar olhando para a vida assim, se você ficar aqui por 1 bilhão de anos, ainda você conhecerá uma minúscula parte dela, isso é tudo. Nada de errado. Mas é a maneira mais ineficiente de existir. Porque estamos interessados na aplicação, não estamos interessados no conhecimento. Como eu posso usar isso? Guiado pela necessidade. Todas as pesquisas científicas neste momento são guiadas pela necessidade. Como podemos usar isso? O que podemos fazer? Posso fazer um novo tipo de arma que eu possa simplesmente queimar você sem desperdiçar uma bala? Estamos experimentando com tudo isso, certo? Olá? Neste momento, eles inventaram bombas que explodirão. Todos os edifícios ficarão intactos, apenas seres humanos morrerão. Sim, porque é uma bomba de frequência, mata apenas seres humanos. Edifícios estarão seguros. Acho que é uma coisa boa. Veja, quando você quer conquistar outro país, as pessoas estão mortas, a infraestrutura está lá, não é uma boa maneira? Somos guiados pela necessidade, esse é o problema. Tudo o que conhecemos nós usaremos de maneiras cada vez mais desonestas. Portanto, quando você é guiado pela necessidade, você deve entender consciente ou inconscientemente que você se torna destrutivo. O que está errado em ser guiado pela necessidade? Nada de errado se você fosse mais uma criatura. Nada de errado se você fosse um gafanhoto. Porque criaturas são guiadas pela necessidade. Mas uma vez que você atinge esse nível de atividade cerebral, esse nível de capacidade, se você for guiado pela necessidade, o único lugar para o qual nós iremos é a destruição. Simplesmente não existe outro lugar para ir. Portanto, quando a sociedade ou o indivíduo humano são guiados pela necessidade, eles não percebem isso ao mesmo tempo que eles são super destrutivos. Porque a necessidade não é um caminho que acabará em algum lugar, é um caminho sem fim. Ser não é bem assim, o destino está bem aqui, você não precisa ir a lugar algum, o destino está bem aqui, não está a anos-luz de distância. Quando existe coerência entre uma partícula subatômica sem cérebro, tem coerência a 1 milhão de anos-luz de distância, com esse grande cérebro, você deve ser capaz de encontrar coerência, não é? Com tudo no universo. Isso se chama yoga. Yoga significa união. União significa que você está em coerência com toda a criação. Nada a fazer, porque você já está completamente equipado e aqui, apenas aprender a usar o equipamento sem se atrapalhar, só isso. Nos vemos em breve para mais descobertas e aprendizados. Não se esqueça de se inscrever e convidar seus amigos para fazerem parte dessa comunidade de crescimento mútuo.